Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, você está aqui no nosso canal, professor José Márcio, e hoje eu trago um vídeo um pouco diferente, mas nós estamos aqui na playlist da série dos 5, tá bom? Então hoje quero apresentar 5 livros de hermenêutica que valem um curso teológico, tá bom? Ou seja, um curso de hermenêutica. Aqui está as 5 obras que estarei apresentando para vocês, que vale um curso. Vamos lá. Primeira obra que você precisa para entender a questão da hermenêutica, e quando falamos em hermenêutica, nós estamos falando em a arte de interpretar o texto sagrado. Então, primeiro, que é indispensável, Entende o que lês, do querido Gordon Fee, teólogo pentecostal, e Douglas Stuart. Essa é a obra Entendes o que lês. Um pouco mais de 290 páginas de conteúdo. É interessante nós iniciarmos o estudo da hermenêutica por esse livro, porque ele vai dar uma visão geral do que é hermenêutica e ele vai trabalhar dentro das divisões literárias dentro da Bíblia. Porque cada literatura, né, cada forma diferente do autor passar o texto e nos mostrar o texto, nos dar o texto, nós temos que usar métodos diferentes. Por exemplo, a poesia, nós não podemos interpretá-la da mesma forma que interpretamos os evangelhos. E as cartas também não podemos interpretar assim como nós interpretamos o livro do Apocalipse. Então, Entendes o que lês, um guia para entender a Bíblia como auxílio da exegese e da hermenêutica. Gordon Fee, essa é a terceira edição. A quarta já foi lançada, tem uma versão muito mais atual. Tá bom? Já li esse livro todo. Todos que eu vou passar aqui para vocês são livros excelentes. Esse é o primeiro. Primeiro, Entendes o que lês. Se você seguir essa sequência, do primeiro ao último, você conseguirá ter uma visão geral da hermenêutica. Tá bom? Vamos lá. Segundo livro é esse aqui. História da Interpretação Bíblica, do Gerald Bray. Aqui nós teremos um pouco mais de 560 páginas, aonde o autor vai trabalhar como os teólogos da igreja interpretavam a Bíblia. Eu achei maravilhoso esse livro, quando ele trabalha a questão da patrística ou da Idade Moderna, da Reforma, e ele vai trazendo textos que, por exemplo, os reformadores, como os reformadores entendiam. Aí ele vai trazer o exemplo, por exemplo, na época da Reforma, de Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, aquele famoso texto da Reforma Protestante, né? O justo vive da fé. E ele vai trabalhar como Calvino, como Martinho Lutero, como até mesmo ele vai usar o exemplo do Cranfield, como esses teólogos entendiam esse texto. Né? Eu achei muito interessante. Ele vai trabalhar patrística, Idade Moderna, com a Reforma, com uma ênfase na Reforma, e também ele vai trabalhar a Idade Moderna e pós-modernidade, como os principais teólogos da igreja interpretava a Bíblia Sagrada. Então, história da interpretação bíblica. Aqui, por que eu indico esse em segundo? Porque você vai ter um entendimento de como os teólogos da igreja, da história da igreja, interpretavam o texto sagrado. Então, esse é o segundo livro. O terceiro que eu quero apontar para vocês, os outros dois vai ser uma linguagem um tanto muito mais profunda e acadêmica, mas esse você também é muito interessante. Introdução à interpretação bíblica, conteúdo conciso, teológico e prático, da Thomas Nelson Brasil, que é uma nova versão, tem uma versão capa dura, essa é capa brochura, como você pode ver. Então nós temos teólogos aqui como William Klein, Craig Bromberg, o Robert Hubbard Jr., é muito interessante porque ele vai lhe introduzir na história da interpretação bíblica, né? No próprio texto em si. Então vai trabalhar, esse também eu já li completo, tem um pouco mais de 700 páginas, isso mesmo? E, quase 900 páginas, né?
900 páginas, e ele vai trabalhar como, por exemplo, gêneros literários do Antigo Testamento, gêneros literários do Novo, entendendo a literatura, regras gerais da hermenêutica. Ele vai enfatizar a questão da poesia, o que mais? O intérprete, o objetivo da interpretação, abordagem literária, sociocientífica recente da interpretação, o cânon e as traduções. Vai trabalhar gênero literário do novo, os frutos da interpretação, usando a Bíblia nos dias de hoje, e no último capítulo, a aplicação. Então, eu achei muito bom quando eu li esse livro. Eu comprei, li, e eu achei interessante porque ele vai lhe introduzir no tema. Né? Você vai saber todas as regras. Por exemplo, você viu o Gordon Fee, você leu em Gordon Fee, você vê que é mais conciso, né? É mais pequeno o livro, então com certeza ele não vai trazer muita profundidade. Ele vai naquilo que pretende, nos capítulos que pretende passar para você. Mas, no sentido geral, esse aqui ele vai ser muito mais profundo. Se você quer entender a hermenêutica de uma forma mais profunda, é esse aqui. Né? Introdução à interpretação bíblica do William Klein, Craig Blomberg. O Craig Blomberg dispensa comentários, né? Então você viu, então, esse, história da interpretação, esse o terceiro, e o primeiro, esse aqui. Agora, os dois últimos, que são os mais profundos no tema. Há um significado nesse texto, Kevin Van Hosen. Há um significado nesse texto? Interpretação bíblica, os enfoques contemporâneos. Por que eu indico esse? E por que esses todos formam como um curso de hermenêutica? Porque o primeiro é sobre uma introdução mesmo ao tema. O segundo, a história de como os intérpretes interpretavam a Bíblia. O outro, numa forma mais geral. E esse aqui vai trabalhar questões mais filosóficas, tá bom? Kevin Van Hosen vai trabalhar questões mais filosóficas. Então, vai trabalhar o Jacques Derrida, por exemplo. Vai trabalhar a questão do intérprete, o texto, como nas hermenêuticas modernas, o que importa não é o sentido que o sentido que o autor queria trazer, mas sim o texto. É como se o texto criasse vida e desse um novo significado. É isso que ele vai trabalhar nessa questão. O Jacques Derrida vai trabalhar até mesmo a Aristóteles. Então veja aqui, a fé em busca de compreensão textual, a hermenêutica agostiniana, desfazendo a interpretação, autoridade, alegoria, anarquia, desfazendo o autor, autoridade, intencionalidade. É isso que a hermenêutica desconstrucionista, né? Que procura desconstruir para depois construir. Aí ele vai trabalhar a questão refazendo a interpretação, atuação, ação e afeto, contextualização e ideologia, virtude interpretativa, espiritualidade, eficácia na comunicação e, por fim, a hermenêutica da cruz, uma hermenêutica da humanidade e da convicção. Então, eu acho muito interessante esse livro aqui. Então, é um significado desse texto, Kevin Van Hosen. Aqui é uma abordagem muito mais acadêmica, tá bom? Então, se você não tem aquele hábito de estudar livros acadêmicos, esse aqui não servirá para a sua vida. Mas se você quiser iniciar na interpretação bíblica, começando nesses 3 primeiros que eu apontei, indo para esse, você conseguirá sim entender esse aqui. Então, se você quer começar a estudar hermenêutica hoje, não comece com esse. Comece com o Gordon Fee, com o William Klein, com o Gerald Bray. Depois você vem para esse, tá bom? Esse é o 4º livro. E, por último, o Grant Osborne, a Espiral Hermenêutica. Você vê que já está marcadinho, comecei a ler por esses dias, comprei na promoção. A Espiral Hermenêutica, ele vai... É uma nova abordagem à interpretação bíblica, né? O subtítulo. O Grant Osborne, ele vai trabalhar de uma forma muito acadêmica sobre questões de grego e hebraico, tá bom? Então, se você não está acostumado também a estudar grego e hebraico, não adianta você ler esse livro aqui, porque você não vai entender,
porque ele vai ser muito prático na interpretação. Ele vai mostrar o capítulo, vai mostrar o livro, vai mostrar o texto e vai destrinchar aquele texto, vai trazer toda a questão interpretativa vai usar o genitivo, no caso do grego, genitivo, acusativo, nominativo, vocativo, ablativo. Então ele vai trabalhar muito bem essas questões aqui da espiral hermenêutica e por fim ele vai trazer questões também práticas, como práticas que eu digo é questões mais de como se fazer hermenêutica, né? Mas ele vai trabalhar a questão semântica, de sintaxe, pano de fundo histórico-cultural, que é o que eu estou falando aqui agora, contexto da época, sabedoria, poesia, como interpretar a lei, como interpretar a narrativa, como interpretar a apocalíptica, parábolas, entre outras questões. Então, é um livro muito profundo. Então, amados irmãos, esse foi o vídeo. 5 livros de hermenêutica que valem um curso de hermenêutica, tá bom? Se você está fazendo uma pós em hermenêutica, esses 5 aqui é excepcionais. Você vai ter um apanhado geral de como funciona a questão da hermenêutica bíblica. Tá bom, meus queridos? Então, que Deus abençoe sua vida, seus estudos, e vamos junto, estamos juntos no campo de batalha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. E se você achou interessante alguma coisa, comente. Ou se você tem alguma pergunta, pergunte nos comentários e nós trataremos de responder todos vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.